Olá! Há algum tempo o Lar Montessori disponibilizou uma enquete para que houvesse uma votação sobre o tema da nossa próxima mini-aula a ser disponibilizada gratuitamente no YouTube. A votação ocorreu em volta de 3 opções. A primeira delas era prêmios e castigos, a segunda, imaginação e fantasia, e a terceira, princípios do ambiente preparado. Os votos foram contados e os resultados foram os seguintes. Para a primeira opção, prêmios e castigos, tivemos 79 votos. Para a segunda opção, imaginação e fantasia, tivemos 18 votos. E para a terceira opção, princípios do ambiente preparado, tivemos 28 votos. Então, ganhou a primeira opção, prêmios e castigos. Talvez tenha havido aí uma pequena discrepância na nossa contagem. Eu perdi a conta em um dado momento e retornei, não sei se perdi 2 ou 3 votos. Entretanto, a diferença entre o primeiro colocado, o tema dos prêmios e castigos, e o segundo colocado, isso mesmo, e o segundo colocado, que seria a terceira opção, princípios do ambiente preparado, foi de cerca de 50 votos. Então, tudo bem haver uma pequena discrepância minha aí de talvez 3 ou 4 votos, porque a diferença foi muito grande, então, no fim das contas, o resultado seria o mesmo. Por isso, a aula de hoje será sobre prêmios e castigos. Os prêmios e os castigos, na perspectiva montessoriana, são 2 alternativas de conexão entre adulto e criança, quer dizer, 2 alternativas de comportamento, de existência mútua entre adulto e criança, que são categorizados pela Montessori como instrumentos de escravização da alma. E eu gosto muito dessa forma da Maria Montessori de caracterizar os prêmios e castigos, porque se pensamos na forma como um adulto restringe o comportamento de uma criança, ele o faz por meio de elogios e por meio de privações ou por meio de castigos físicos e psicológicos, aí verbais e etc. Né? Então, os prêmios e os castigos, de fato, são instrumentos de escravização da alma e é daí que a gente parte para a construção do nosso raciocínio. Se nós pensarmos em uma criança, de acordo com a proposta montessoriana, de acordo com as descobertas de Maria Montessori e as descobertas científicas que vêm confirmando aquilo que foi dito por Montessori há cerca de um século, nós vemos que o desenvolvimento total da criança acontece por meio do trabalho com as mãos. É isso, né? O desenvolvimento intelectual da criança, o desenvolvimento emocional da criança e, claro, todo o desenvolvimento físico da criança acontece por meio do trabalho com as mãos, se você quiser, com todo o corpo, não é? Quando castigamos uma criança por alguma coisa que ela fez de errado, via de regra nós a restringimos no seu movimento, né? E ela deixa de utilizar as mãos para trabalhar. Aí esse castigo pode ser um isolamento, né, o tal do cantinho do pensamento, que é terrível. Pode ser ir para o quarto, pode ser uma palmada, que agora é crime, né, dependendo da intensidade dela. Então, tudo aquilo que fazemos para uma criança para castigá-la, de certa forma, é uma restrição ao uso das suas mãos para trabalho útil, né? Por outro lado, os elogios, né, quando vêm excessivamente, ou os prêmios, quando vêm para a criança, não ajudam a criança a trabalhar com as mãos. Os elogios vêm e seguram a criança, impedem a criança de continuar trabalhando. Em alguns casos a constrange, e em alguns casos fazem com que essa criança, de fato, deixe de utilizar a mão para trabalhar naquele tipo de tarefa futuramente. A Montessori coloca no livro Mente Absorvente, o livro Mente Absorvente é este aqui, existe uma edição dele em português, você dificilmente conseguirá encontrar para comprar em um sebo, mas online você ainda pode encontrá-lo para ser comprado e em alguns lugares é possível encontrar digitalizado, às vezes em português, às vezes em inglês. Nesse livro, Montessori tem um capítulo chamado Os erros e sua correção.
No capítulo Os Erros e Sua Correção, Maria Montessori diz que a criança deve ser deixada livre para trabalhar. E que quando um adulto julga o trabalho dessa criança, né, como bom, como ruim, como inapropriado, como qualquer coisa assim, né, ele está, de certa forma, moldando aquela criança à sua forma de ver o mundo e, por causa disso, impedindo essa criança de se desenvolver aprendendo. Dá para entender? Quer dizer, ele está o tempo todo criando paredes em volta das ações dessa criança e aí essa criança não consegue desenvolver a noção do que é bom e do que é ruim. Parece um contrassenso, mas pensem o seguinte. As crianças fazem desenhos, muitos desenhos. E elas vêm mostrar esses desenhos pra gente, às vezes. Especialmente crianças que estão acostumadas a receber elogios, elas vêm o tempo todo mostrar desenhos que elas fazem pra gente. E aí, para tudo que elas fazem, a gente solta um "que lindo" para qualquer coisa que elas nos mostram, qualquer coisa que elas nos dão e etc. Essa criança perde a capacidade de julgamento para o que é bom daquilo que ela faz e o que é ruim daquilo que ela faz. Então, os elogios atrapalham nesse sentido. Por outro lado, tem sim uma criança que derruba suco em cima da mesa. E aí nós dizemos para ele, caramba, você derrubou suco de novo. O que estamos fazendo aí? Né? Ela já viu que derrubou suco. Ela acabou de derrubar, ela enxerga que derrubou. A maior parte das crianças fica extremamente constrangida quando derruba suco. Porque elas se sentem incapazes, elas sentem que falharam, é difícil para elas. Então, a gente vem e adiciona insulto à miséria. Né? A gente vê que a criança está lá constrangida porque acabou de cometer um erro, do ponto de vista dela, um erro grave, a gente vai lá e massacra. Né? Se fosse um amigo nosso, adulto, que tivesse vindo em casa e tivesse derrubado suco na nossa toalha, a gente não teria um comportamento nem um pouco semelhante, se somos educados, se somos polidos, se somos gentis. Né? Teríamos um comportamento dentro das regras de civilidade e cortesia. E teríamos dito para o amigo, não foi nada, tudo bem, a gente limpa, não tem problema. Não é? Mas como é uma criança e ela é absolutamente incapaz de se defender, a gente massacra. A gente aproveita que este ser é incapaz de defesa e exerce sobre ele a nossa tirania. E essa tirania cresce conforme nós utilizamos formas de castigo mais requintadas, não é? Então, além de massacrá-la por meio de uma crítica absolutamente desnecessária, porque ela já percebeu o erro que cometeu, nós podemos às vezes bater nela, às vezes colocá-la de castigo, às vezes impedi-la de fazer alguma coisa, não é? E tudo isso é ruim. Claro, óbvio, tudo isso é muito ruim, não é? Então, o que fazemos numa situação como essa, adequadamente? Pegamos um pano, enxugamos a mesa e ajudamos a criança a enxugar a mesa ou entregamos o pano para que ela enxugue a mesa. É isso. Numa situação como essa, é isso. Ensinamos a resolver o problema. Uma de minhas mestras em Montessori diz que ensinamos ensinando e não corrigindo. Isso é muito bonito e vale a pena gravar. Ensinamos ensinando e não corrigindo. Então, se queremos ensinar uma criança, temos que ir lá e mostrar para ela o que fazer. Temos que ir lá realmente com um paninho, ensinar a enxugar, ou ensiná-la num momento um pouco posterior para que aquilo não seja uma crítica velada, num momento posterior ensiná-la novamente a segurar o copo com as duas mãos, trabalhar com ela o movimento mais fino e mais delicado, por meio de outras atividades, ou pedir ajuda dela para servir a mesa, para que ela perceba a posição das coisas na mesa e tenha cuidado com os seus movimentos na mesa. Esse tipo de coisa ajuda e ensina. Nós ensinamos ensinando e não corrigindo. Isso dito, existe uns 3 ou 4 pontos importantes de se trabalhar quanto a prêmios e 3 ou 4 quanto a castigos. Os prêmios retiram da criança o poder de julgamento. Nós já conversamos sobre isso, não é aquela coisa de mostrar o tempo todo os desenhos e nós dizermos que é muito lindo, que é muito lindo, que é muito lindo. Isso retira da criança o poder de julgar por ela mesma. Não é?
Por outro lado, enfraquecem, quer dizer, por outro lado não, adicionalmente, enfraquecem a vontade de executar aquele tipo de trabalho. O tipo de trabalho que a criança executa e nós elogiamos, via de regra, não é repetido ou é repetido com cada vez menor intensidade, menor frequência, menor tempo de permanência naquele trabalho. Isso está num outro livro chamado Montessori, The Science Behind the Genius. Era a professora Angeline Millard. E vale a pena a leitura também. Esse livro só existe em inglês. E tem um capítulo sobre prêmios e o problema dos prêmios e o problema da motivação. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Vale muito a pena ser lido. É um livro absolutamente fabuloso. E uma das coisas que a Lillard traz é uma sequência de artigos científicos que não tem nada a ver com Montessori, mas que confirmam aquilo que Montessori disse para nós, não é? Então, que dizem para nós, de fato, que os prêmios enfraquecem a vontade da criança de repetir aquele tipo de atividade. Ela passa, primeiro, a fazer a atividade para nós, para a nossa apreciação, não é? E se não tem a nossa apreciação, para de fazer, e aos poucos, muitas vezes mesmo com a nossa apreciação, para de fazer. Foram experimentos repetidos com várias idades de crianças em vários locais do mundo, feitos por várias universidades, que chegam à mesma conclusão. Isso também está no artigo de Alfie Kohn, chamado 5 motivos para parar de dizer muito bom. Se você procurar isso no Google, você encontra o artigo em 2 partes, traduzido para o blog do Centro de Educação Montessori de São Paulo. A terceira característica dos prêmios, que é negativa, é que, em maior parte, os nossos elogios são vazios. Se nós pensarmos no muito lindo que dizemos para a criança cada vez que ela nos mostra um desenho, isso não diz nada. Pense no Van Gogh, por um instante, pintando os girassóis. E aí você passa perto, olha para o quadro e diz: que lindo, Van Gogh! Ok. Agora você passa perto e diz: nossa, essas pinceladas que você utilizou aqui realmente ficaram belíssimas, não é? Ficaram muito bonitas. Essa tentativa de fazer a sombra, isso é muito inovador. Percebe? Eu, claro, não sou crítico de arte, vocês podem perceber. Mas a forma de colocar o elogio também é muito importante. Então, quando a criança nos traz um desenho, se queremos expressar apreciação, podemos dizer para ela: nossa, quantas cores você usou aqui? Você usou amarelo, vermelho, roxo, verde, azul. Ou, puxa vida, você desenhou uma casa. Me conta a história dessa casa. Por que você desenhou uma casa? O porquê é muito difícil para crianças novinhas responderem, mas contar a história muitas vezes eles conseguem. E demonstra da nossa parte uma preocupação muito maior com aquilo que a criança nos traz. Quanto aos castigos, eles erguem muros e geram competições entre o adulto e a criança. Quando você castiga uma criança, ela não deixa de fazer aquilo contra o que ela foi castigada. Ela só passa a fazer aquilo escondida, ou passa a fazer aquilo de outro jeito, ou procura uma outra forma de fazer alguma coisa que traga a mesma satisfação para ela, e via de regra essa outra forma também será castigada, porque também é negativa do nosso ponto de vista. Então, os castigos eles erguem muros e geram competições entre adulto e criança. Se pensarmos nisso, né? Se levarmos em consideração que se nós não castigarmos, temos que encontrar uma solução para o problema, aí vale a pena parar de castigar. Porque a solução que a gente encontrar vai ser permanente. Aquela criança que derrubou o suco na toalha da mesa e nós castigamos, ela vai derrubar de novo e a gente vai dizer: puxa, quantas vezes eu já te disse para tomar cuidado? Não é? Agora, se nós ensinamos essa criança a segurar o copo com as 2 mãos, a ter movimentos cuidadosos na mesa, porque ela colocou a mesa e ela viu a distância em que tudo fica, se nós trabalhamos com essa criança todos os movimentos da mesa e como se comportar na mesa, se ensinamos a criança a secar a água ou o suco quando ela derruba, isso tudo é buscar solução. É criar de fato uma ponte entre adulto e criança, para que essa relação se desenvolva muito bem e o comportamento da criança seja adequado. Se nós não criamos soluções, nós castigamos. E aí erguemos muros que impedem a comunicação adequada entre adulto e criança e os problemas só crescem. Os castigos impõem a vontade adulta. A gente não leva em consideração a vontade da criança quando nós impomos o castigo a ela, não é? E isso também é um problema, porque aí nós não escutamos a criança e geramos de novo um problema de comunicação muito sério. Isso, por sua vez, está no livro
Children Who Are Not Yet Peaceful. O livro também está em inglês, da dona Bryant Gertz. A dona é uma das melhores escritoras sobre Montessori que eu já li. Ela escreve magistralmente. Ela é muito, muito boa mesmo. E o livro inteiro é sobre disciplina com crianças de 6 a 9 anos. Mas se você tem um filho menor ou maior, as soluções que ela coloca são incríveis. E a forma como ela pensa, a filosofia que subjaz às soluções que ela encontra também são muito, muito válidas para qualquer idade. Eu recomendo muito fortemente a leitura desse livro. E é ela que diz que os castigos inibem a busca de soluções e impõem vontade adulta. E os castigos não resolvem por condicionamento. Se nós pensarmos nos prêmios, sabemos hoje em dia que os prêmios têm alguma implicação para o comportamento humano. Para tarefas estritamente repetitivas e mecânicas, o prêmio é útil. Para uma pessoa que, por exemplo, aperta parafusos o dia inteiro, ter prêmios é muito útil. Para uma pessoa que está inserida em desafios intelectuais e criativos, os prêmios financeiros, inclusive, pioram a performance das pessoas. Isso é uma descoberta do Banco Mundial e do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é um dos maiores centros de pesquisa do mundo. Os dois se juntaram para uma pesquisa sobre motivação em equipes empresariais e descobriram que os prêmios pioram a performance criativa e intelectual das pessoas. E nós não queremos isso para as nossas crianças pequenas, especialmente no momento em que elas estão começando a desenvolver as suas capacidades criativas e intelectuais. Então, nós não utilizamos prêmios, porque o prêmio piora a performance criativa e intelectual de uma pessoa. E os castigos, por sua vez, não resolvem o problema. Nem em animais. Castigo não resolve o problema. Condicionamento por castigo não resolve o problema. Porque não condiciona adequadamente. O animal faz escondido como a criança faz escondido. A criança faz escondido e diz que foi o outro, faz escondido e dá uma desculpa depois. E aí nós precisamos ensinar essa criança a não mentir. Mas uma criança que é castigada, logicamente, mente. Bom, essas são algumas das colocações importantes em Montessori para prêmios e castigos. E eu quero terminar relembrando que os prêmios e castigos são instrumentos de escravização da alma para Maria Montessori. E ela termina aquele capítulo do Mente Absorvente sobre os erros e as correções, dizendo que pequenas coisas levam a grandes coisas. Se nós pensarmos nas pequenas coisas, quer dizer, ensinar a criança a enxugar a toalha, ensinar a criança a carregar o copo com as duas mãos, ensinar a criança a servir a mesa, essas pequenas coisas levam a grandes coisas. Quais grandes? A criança não tem medo de errar no futuro. Ela não tem medo da frustração, porque aquela frustraçãozinha de derrubar o suco na mesa foi enfrentada de forma positiva e ela não foi castigada por isso, maltratada por isso. Então essa criança se frustra, claro, todo mundo, mas ela não tem medo da frustração, ela não tem medo do erro. Pequenas coisas levam a grandes coisas. A criança que foi elogiada adequadamente e menos elogiada, elogiada no momento certo, da forma certa, e menos elogiada para não retirar dela o poder de julgamento dela e para não enfraquecer a vontade dela de realizar aquele mesmo tipo de trabalho. Aquela criança desenvolveu melhor o seu potencial intelectual e criativo. E quando adulta, será capaz de grandes coisas, porque tem todo o seu potencial intelectual e criativo muito bem desenvolvido. Claro que isso tudo só acontece aliado a uma adequação do ambiente familiar, do ambiente doméstico. Você pode ler mais sobre isso no Lar Montessori, em livros da Maria Montessori e no Montessori para Mamães, que é um grupo no Facebook. Mas temos de estar muito alertas a isso. Todas as pequenas coisas que fazemos com a criança pequena levam a grandes coisas. E essas grandes coisas podem ser muito ruins se nós errarmos muito, se nós fizermos tudo de forma a violentar diferentes aspectos do desenvolvimento da criança, mas essas coisas também podem ser incríveis. Essas coisas também podem trazer uma realização fabulosa para nós e para as crianças pequenas com quem nós convivemos. E nos cabe buscarmos dentro de nós a capacidade humana de compaixão, de amor, de boa vontade, para que nós possamos estabelecer conexões genuínas, uma comunicação valiosa com as crianças com as quais a gente convive
e ajudarmos essas crianças no longuíssimo caminho do seu desenvolvimento. Eu espero que a aula tenha ajudado você um pouco a compreender melhor os prêmios e os castigos, e nós nos encontramos em breve, ou no retorno do Círculo de Estudos em Montessori, que deve retornar logo mais, ou em uma próxima mini-aula do Lar Montessori. Muito obrigado e até mais.